último vídeo do nosso curso. Brincadeira, voltamos, né? Recuperemos fisiologia, o estudo do funcionamento do seu corpo. Fisiologia estuda sistemas corporais. Sistema é um conjunto de órgãos que tem uma determinada função. Quais são os sistemas que a gente tem? Sistema digestório, para pegar os alimentos grandões e transformar em coisas pequenas para a gente poder se alimentar. Sistema digestório, não. Sistema digestório. Sistema respiratório, que faz o nosso processo de trocas gasosas. Você tem o sistema urinário, você tem o sistema linfático, você tem o sistema nervoso, você tem o sistema imunológico, então o imunológico é imunitário, sistema nervoso, você tem o sistema sensorial, que são os sistemas dos sentidos, então, e você tem o sistema endócrino. O que cai mais na EMESCAN, Camila? Cai mais na EMESCAN disparado, digestório e endócrino. E é o que a gente vai fazer o quê? Dar uma atenção específica aqui, tá? Vamos falar dos outros? Vamos, mas bem pouco. Vamos a bem específico em sistema endócrino e urinário. Mas aí eu vou começar dos que a gente vai falar pouco, tá? Vou falar primeiro para vocês o sistema sensorial. Sistema sensorial é o sistema do sentido. Quem são os sistemas do sentido? Você tem visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, visão, audição, paladar, tato, paladar, tato e olfato. Olfato, você tem o epitélio olfativo. Eu cheguei a falar isso pra vocês em tecido epitelial, tá? Você tem o epitélio olfativo, que percebe coisas químicas. O tato, você tem sensores da pele. Então, passine, pressão... Não. Ruffine, calor, passine, pressão. Merkel percebe estiramento e tração. Corpúsculo de Messner, tato muito leve. Corpúsculo de Krauss sente frio e que é boquete. Terminação nervosa, também pode ser... Ele percebe sua dor e também seu mecanismo. Tá? Sensores também. Paladar, papilas gustativas que percebem sabores, percebe textura. Audição, você tem martelo, bigorna, estribo, orelha interna, orelha externa, orelha média, que vai perceber a vibração dos sons, e aí você vai ter, então, escutar as coisas. Eita, nós. E visão, para você poder enxergar as coisas. Você tem os cones que percebem as cores, você tem os bastonetes que percebem preto e branco, você tem o cristalino que projeta a imagem lá na tela, que a gente chama de retina. Isso são estruturas do órgão sensorial. O próximo sistema que a gente vai ver também, bem rapidinho, é o nosso sistema que a gente chama de sistema imunitário. Então, vamos lá. Sistema imunitário. O sistema imunitário é o nosso sistema de defesa, é a terceira linha de defesa do nosso corpo. Ele funciona com algumas células, ele funciona com os linfócitos e ele funciona com os macrófagos. Como que funciona macrófagos? Como que funciona a sua imunidade? Você vai estar sendo atacado por essa bactéria aqui. Vai vir uma célula que eu chamo de macrófago e o macrófago vai fazer o processo de fagocitar essa bactéria. Na hora que ele fagocita essa bactéria, ele digere essa bactéria e quando ele vê que ele está perdendo, né, a batalha contra essa bactéria, ele vai expor um pedaço dessa bactéria aqui, ó, tá? E aí quando ele faz isso, vai vir o linfócito, que é o auxiliador TCD4 ou helper ou auxiliador, e vai olhar aquilo e vai falar assim, então você está combatendo a bactéria X, você está combatendo a Neisseria gonorreia, bactéria da gonorreia. Então eu vou pedir ajuda para 2 outros linfócitos. O linfócito B, que vai no final das contas produzir anticorpo numa imunidade que eu chamo de humoral, ou o linfócito TCD8, que numa imunidade celular vai produzir perfurina e vai conseguir perfurar a célula. Então, é a imunidade que a gente chama de imunidade humoral e imunidade celular. É o linfócito B que produz anticorpo direto? Não, o linfócito B primeiro se transforma em plasmócito, o plasmócito produz anticorpo. E aí a ideia é o seguinte: imunização é o ato de você ganhar imunidade. Então, existe a imunização que pode ser ativa, quando o seu corpo é ativado para produzir essa imunidade, e existe a imunização que a gente chama de passiva. E aí a imunização passiva, ela é aquela em que você
recebe o anticorpo pronto. De forma natural, a imunização ativa é você ficando doente, ou seja, quando você fica doente, você estimula o seu corpo a produzir anticorpo. De forma artificial é quando você toma vacina do coronga. Vacina do coronga é cura de corona? Não, vacina do coronga é criar em você anticorpo. E aí, por que a gente cria anticorpo? Porque da segunda vez que alguém vai tentar infectar você, não vai ter, não vai conseguir, porque na segunda vez que o seu corpo é tentado invadido pelo mesmo micro-organismo, acontece o processo de imunização mais rápida. Então, se você demora, por exemplo, 10 dias, 7 dias na primeira vez que você é infectado, da segunda vez, no mesmo instante, seu corpo já está preparado porque já tem anticorpo pronto, porque já tem célula de memória. Então, a vacinação deixa você com células de memória. A passiva natural é quando você recebe anticorpo pronto na amamentação. A passiva artificial é quando você recebe o soro. Essa é uma das funções do seu sistema imunitário, tá? Existe um outro sistema que eu nem escrevi da outra vez, mas eu lembrei agora, que é o sistema esquelético. O sistema esquelético é um sistema relacionado com o esqueleto. Existem 2 esqueletos do seu corpo. O axial, que é formado pelo seu crânio, pela sua coluna e pelas suas vértebras. E você tem os apendiculares, que é formado pelos braços e pelas pernas, tá? Quais que são os ossos dos braços e pernas? Sempre a mesma coisa, um osso longo, 2 ossos longos e ossículos, que também são longos, mas são menores. Então, você tem húmero, rádio aqui perto do dedão, una, carpo, metacarpo e falange. Na perna, fêmur, tíbia do lado de dentro, fíbula do lado de fora. Eu gravei F de fíbula, F que fica do lado de fora. Aí você tem o calcâneo, que é o seu calcanhar, tarso, que seria isso aqui do pé, metatarso e as falanges do pé, tá? Na cabeça você tem vários ossos, parietal, frontal, temporal, aqui você tem o zigomático, aqui você tem o esfenoide, aqui você tem o nasal, aqui você tem a órbita, o osso ocular, você tem aqui a maxila, aqui a maxila e aqui você tem a mandíbula. Você tem a coluna vertebral ela é formada pelas vértebras cervicais, torácicas, lombares, aí depois tem o sacro e tem o cóccix e sacro, e você tem as costelas que se ligam diretamente aqui, a gente chama de costela verdadeira, costela falsa que se liga nas de baixo antes de chegar aqui no externo, e você tem as flutuantes que ficam soltas. Você também tem aqui, ó, o sistema urinário. O sistema urinário é um sistema que vai fazer o processo de controle osmótico e eliminação de impurezas, principalmente a amônia das proteínas. A amônia das proteínas é convertida em ureia e é eliminada no seu sistema urinário. Seu sistema urinário é formado por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. E dentro desse rim, se você ampliar, você vai ter o que a gente chama de néfron. O néfron, ele tem a cápsula néfrica ou cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, tubo contorcido distal, ducto coletor, e aí do ducto coletor desemboca aqui já direto no ureter, tá? O sangue vem aqui com alta pressão, aí o que é grosso fica retido aqui nessa estrutura que eu chamo de glomérulo renal, cai na cápsula de Bowman, é reabsorvido, né, no túbulo contorcido proximal. Na alça de Henle tem absorção de água e sal mineral também. Aqui no túbulo contorcido distal é jogado para dentro do néfron a ureia. E é esse local que vai vir ureia, que vai ser eliminado aqui por esse caminho, tá? Então, essa é a função do seu sistema urinário. Seu sistema urinário controla a quantidade de água do seu corpo através de um hormônio que eu chamo de ADH. E também ele vai controlar o processo de pressão arterial através de um sistema que eu chamo de renina, angiotensina, aldosterona, um sistema para poder elevar a sua pressão arterial. Bora para o próximo sistema que a gente tem, o seu sistema nervoso. O seu sistema nervoso, ele é composto por 2 partes, tá? Ele tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Sistema nervoso periférico, o sistema nervoso central tem um objetivo, que é fazer você
perceber o que está acontecendo e elaborar uma resposta. Ele é dividido em encéfalo. Dentro do encéfalo você tem cérebro, que tem as suas vontades, habilidades, desejos, criatividade, linguagem, que tem isso tudo. Você tem o tálamo, que é o centro reintegrador de informações, e percebe algumas sensações daquela. Não tem aquela visão, audição, tato, paladar? Por exemplo, o tálamo, ele percebe a visão, tá? Você tem o hipotálamo é o controle endócrino do seu sistema nervoso, então o seu sistema nervoso controla o seu sistema endócrino através principalmente do hipotálamo. Você tem a ponte, que faz a comunicação do encéfalo com a medula. Você tem o bulbo, que é o controle cardiovascular. Você tem, por exemplo, cardiorrespiratório. Você tem o bulbo, cerebelo, que é equilíbrio, mesencéfalo, que é equilíbrio, tudo isso no encéfalo. A medula é a comunicação do encéfalo, medula, com o sistema nervoso periférico. E aí a comunicação da medula com o sistema nervoso, do encéfalo com o sistema nervoso periférico, que é quem executa as ações, é feito pela medula, tá bom? E aí o sistema nervoso periférico pode ser aquele que você tem controle, a gente chama de somático, ou aquele que você não tem controle, a gente chama de autônomo. O autônomo, ele pode ser simpático, quando ele quer fazer você fugir do perigo, ou parasimpático, quando ele quer fazer você relaxar. O sistema nervoso periférico autônomo simpático vai liberar adrenalina, você vai ficar loucão e vai querer fugir daquela situação, tá? Então, aumenta a frequência cardiorrespiratória, aumenta a circulação, sua pupila dilata para entrar mais luz e enxergar as coisas, você arrepia para perceber melhor o ambiente. E o parasimpático é relaxamento, tá bom? Você fica todo relaxado, seu sistema digestório funciona, seu sistema respiratório dá uma paradinha. Isso é o seu sistema nervoso periférico autônomo. Você tem aqui também um outro sistema, que é o sistema linfático. O sistema linfático é um sistema relacionado com a devolução da linfa para o seu sistema cardiovascular. O sistema linfático, ele é composto pelos vasos linfáticos, são vasos de fundo cego, não tem comunicação, né? Então no final dele não tem comunicação com nada. Ele tem a linfa é o plasma sanguíneo extravasado junto com alguns linfócitos, e eles têm os órgãos linfáticos. Quais que são as funções dos órgãos linfáticos? Você tem, por exemplo, aqui as adenoides e as amígdalas, que hoje é chamado de tonsila, são barreiras de entrada do seu corpo, tá? Elas vão filtrar as linfas, vão ser local de produção e amadurecimento de linfócito T. Linfócito T, lembra? TCD4, T auxiliador, TCD8, envolvido no seu sistema imunitário. Você tem aqui o timo ele produz um hormônio que eu chamo de timopoietina ou timopoiesina, que vai controlar o funcionamento adequado de todos os outros órgãos. Você tem também o que a gente chama de linfonodos. Os linfonodos ficam em regiões específicas, onde você recolhe as linfas das extremidades, passa pelo linfonodo, aquela linfa é filtrada e você então começa a ter o processo a filtração da linfa, vai levar você a fazer a devolver a linfa para o sangue, para o sistema cardiovascular sem impurezas. E quando passa por esses linfonodos e tem alguma bactéria, sabe o que acontece? Você começa a recuperar esse sangue, porque você vai filtrar. E existe o baço, local de produção de linfócito B, local de amadurecimento e produção de linfócito T, filtração do sangue, produção de sangue em recém-nascido ainda não tem a medula óssea dentro do osso para produzir o sangue, mas vai ter o baço, e essas são as funções do seu sistema linfático. O seu sistema respiratório é um sistema relacionado com o processo de trocas gasosas. O seu sistema respiratório, ele tem as vias aéreas superiores, as vias aéreas inferiores. As vias aéreas superiores você tem nariz, canal nasal, faringe, laringe, aí traqueia, aí vem brônquios, bronquíolos, isso vai estar dentro de pulmão. Quando você faz a inspiração, é um processo que gasta energia, porque existe contração muscular, então contrai as costelas e sobe, contrai o diafragma e desce, aumenta o volume. Quando aumenta o volume, diminui a pressão, entra o ar, tá? O ar entrou cheio de oxigênio. Entra o oxigênio na corrente sanguínea e vai sair gás carbônico para os alvéolos. Então, sobe gás carbônico dos alvéolos, bronquíolos, brônquio, traqueia, laringe, faringe, canal nasal
e a gente expira. E a expiração é um processo passivo, porque é só relaxamento. Relaxa músculos intercostais, eles abaixam, relaxa o diafragma, ele sobe, diminui o volume, aumenta a pressão e sai, tá? Sai tudo pelo nariz. O que eu queria falar com vocês é o seguinte: o seu sistema respiratório, ele tem o gás, o oxigênio, ele fica circulando dentro do sangue, associado com a hemoglobina nas hemácias, a gente chama esse composto de oxihemoglobina. O gás carbônico, ele pode estar andando no seu sangue de 3 formas: sob o formato de gás, e é pouquíssimo, tá? Sob o formato de associado com a hemoglobina, a gente chama de carboaminohemoglobina ou carbohemoglobina, que também é pouquíssimo, mas ele pode estar associado no formato de, no seu sangue, dentro da sua hemácia, ele pode sofrer um processo de junção com a água, formar um ácido, esse ácido fraco vai se dissociar e vai formar o ácido carbônico, e vai ficar o próton dentro da hemácia e o íon bicarbonato circulando no sangue. Por que o sangue em si, né, o plasma sanguíneo não fica ácido e destruindo os tecidos? Porque o próton vai ficar retido dentro da hemácia, mas isso dá uma queda no pH sanguíneo. Se isso cair demais, isso vai ativar o seu bulbo, que é o controle cardiorrespiratório, e você vai respirar voluntariamente. Então o que a gente fala? Você consegue se matar parando o seu sistema respiratório? Não, porque na hora que você parar o seu sistema respiratório, você vai travar o gás carbônico dentro do seu sangue, e o excesso de gás carbônico forma muito ácido carbônico e vai aumentar a acidez do sangue, porque vai diminuir o pH, e a diminuição do pH sanguíneo vai ativar o bulbo, e o bulbo vai falar: respira, ô otário, porque você está se matando. Então você vai e respira e faz uma hiperventilação para poder jogar o gás carbônico para fora. Então a gente fala que o seu sistema respiratório, além de trocar os gases, ele também consegue fazer um sistema que a gente chama de sistema tampão, porque ele vai controlar se o seu sangue vai ficar muito ácido ou muito básico. Se seu sangue está muito básico, é porque você está respirando muito rápido. E quando você vai fazendo essa mecânica, também não é bom o seu sangue ficar muito básico. Então você tem uma depressão do seu sistema respiratório, você vai ficando meio letárgico, e aí você respira mais devagar. Quando você respira devagar, você acumula mais gás carbônico, seu sangue volta a ficar ácido, fica nesse balanço o tempo todo. A enzima que controla a formação do ácido carbônico, a gente chama de anidrase carbônica, e ela se encontra dentro da hemácia, beleza? Então, seu sistema respiratório, ele tem essas partes, né? Eu já falei pra vocês da mecânica ventilatória, falei que o processo de trocas gasosas é por difusão. Então, para entrar oxigênio no ar que você está respirando, tem que ter mais oxigênio do que o que está chegando sangue nos seus alvéolos. E para você poder eliminar, tem que ter mais gás carbônico dentro dos alvéolos do que no ar que está chegando. Então essa troca de gases faz com que elimine. Quando você vai para altas altitudes, você tem menos gás carbônico dissolvido. Então a diferença de difusão fica muito complicada. Você vai ter, sei lá, 50 gás carbônico na atmosfera e 45... você vai ter 50 oxigênios na atmosfera, no ar que você inspirar, e vai ter 45 oxigênios dentro do seu alvéolo. E aí você vai ficar com uma diferença tão pequena que a difusão vai ser dificultada. Por isso que você tem dificuldade de respirar, por isso que você tem dificuldade de captar oxigênio. Como que é o mecanismo que o seu corpo faz? Ele aumenta a quantidade de hemácias, porque aumentando a quantidade de hemácias, aumenta a demanda por aquele gás carbônico, e aí você agora vai ter uma pressão parcial de gás carbônico menor dentro do seu corpo. E aí é o que a gente fala de aclimatação. Você se ir para um local para você não passar tanta dificuldade. Por isso que o jogador de futebol vai um pouquinho antes, para não ficar sofrendo esse processo respiratório, tá? Então, acho que é isso. Vamos falar agora do seu sistema cardiovascular. Seu sistema cardiovascular é composto pelo coração. O nosso coração tem 4 cavidades. Tudo que sai do coração é um vaso sanguíneo que a gente fala que dá até logo pro coração, tá? Oh, meu Deus, desenhar a bunda. Geralmente eu desenho para ser um pulmão, tá? Mas isso daqui, 4 cavidades, 2 átrios, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Daqui vai sair, ó, as artérias. Essa daqui eu chamo de artéria pulmonar, essa daqui eu chamo de artéria aorta. Eu falei que é a artéria que irriga uma aorta linda que é o seu corpo, tá? Irrigou o seu corpo, deixa o oxigênio no seu corpo, e do seu corpo, coleguinha, pega o gás carbônico numa veia que vem do corpo, numa veia que ela vem, ó, vem do corpo. É a veia cava, que vem cavando e traz gás carbônico para o átrio direito. Esse gás carbônico passa por uma válvula que eu chamo de tricúspide ou átrio ventricular direita, porque ó, átrio ventricular direita.
depois passa por essa válvula que eu chamo de semilunar, cai na artéria pulmonar, que vai levar esse sangue para o pulmão. Deixa o gás carbônico no pulmão, pega o oxigênio que vem do pulmão, então a veia pulmonar. O oxigênio, ele cai aqui no átrio esquerdo, passa pela válvula bicúspide, cai no ventrículo esquerdo e o processo continua. Essa daqui que vem, ventrículo esquerdo, artéria aorta, corpo, veia cava, átrio direito, grande circulação. Aqui vem do ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmão, veia pulmonar, átrio esquerdo, pequena circulação. Sístole dos átrios, ventrículo estão em diástole, sístole e contração, ventrículo está em diástole e relaxamento. Passa sangue dos átrios para os ventrículos, fecha as válvulas tricúspide e bicúspide. Depois você vai ter a sístole dos ventrículos, enquanto o átrio vai estar em diástole. Passa o sangue para a artéria pulmonar e a artéria aorta. Segundo taque do coração. Então fica tum, taque. E isso é o que a gente escuta dos batimentos cardíacos. A pressão arterial é medida pela pressão que o sangue sai aqui das artérias. Se sair com uma pressão muito alta, sabe qual que é o problema? Você acaba tendo as artérias talvez não consigam suportar a pressão. As artérias, elas são criadas, né? Elas são selecionadas para aguentar pressão? São, tá? As artérias, elas têm 3 camadas, uma camada de musculatura lisa justamente para suportar a pressão. Porém, se a pressão for muito mais alta do que a musculatura consegue suportar, ela pode se romper e a gente acaba tendo os infartos. E aí esses rompimentos acabam dando insuficiência de oxigênio para algumas coisas e você então tem vários problemas, tá, galera? Então é isso que funciona quando você tem um infarto do miocárdio. Você foi com tanta pressão que aquilo rompeu e aí agora você não consegue, por exemplo, fazer... você não consegue, por exemplo... irrigar com nutriente, com oxigênio determinados órgãos. Então você teve um infarto naquele local, tá bom? Agora os sistemas que mais caem. Sistema digestório. O sistema digestório é um sistema que vai pegar partículas grandes e transformar em partículas pequenas. A digestão, ela começa pela boca. Na boca você vai ter a digestão principalmente do amido. São dois tipos de digestão: digestão química e digestão mecânica. A digestão química acontece pela amilase salivar ou pitialina, que degrada amido em maltose, e a digestão mecânica acontece pelos dentes, que vai triturar o alimento. Depois isso aqui na boca, um pH neutro. Aí vai vir para a faringe, aquele órgão que comunica tanto a laringe quanto o esôfago, que é essa próxima estrutura aqui. Se o alimento, porventura, passar para a laringe, que é a parte do seu sistema respiratório, porque essa parte aqui que a gente chama de epiglote não funcionou, o que acontece? Você vai engasgar e você vai ter que fazer uma manobra que eu chamo de manobra de Heimlich, tá? Você vai pegar o indivíduo aqui e apertar empurrando para cima para ver se aquilo sai do sistema respiratório dele. Mas se você comeu, a epiglote fechou aqui a laringe, tá? E o alimento passou para o esôfago, do esôfago vai passar por um esfíncter que eu chamo de esfíncter cardio, porque tá pertinho do coração, e vai cair no estômago. O estômago acontece digestão de proteína, tá? Porque existe uma enzima que eu chamo de gastrina, um hormônio que eu chamo de gastrina. A gastrina, quando o alimento chega, ela é ativada e estimula as células da parede do estômago a liberar o ácido clorídrico, que é o HCl, e também estimula as células principais do estômago a liberar pepsina, na forma de pepsinogênio. Só que como vai ter liberado o HCl, abaixa a acidez, né? O pH baixíssimo que o HCl vai gerar naquele ambiente, vai ativar o pepsinogênio em pepsina e o resultado vai ser com que você faz o processo de digestão de proteína em peptídeos ou peptonas. Camila, por que não chega aminoácido? Porque o tempo que fica no estômago é muito pequeno, tá bom? Digeriu proteínas, vai passar por um outro esfíncter. Esse esfíncter agora a gente chama de pilórico e vai cair numa porção pequenininha do intestino delgado, que a gente chama de duodeno. O intestino delgado tem 3 partes:
duodeno, jejuno e ilho. O duodeno é onde acontece a digestão. Jejuno e ilho, agora eles estão chamando de uma coisa só, jejuno e ilho. Eles são locais onde você tem as microvilosidades que servem para aumentar a absorção dos alimentos. Se você tem uma doença que a gente chama de doença celíaca ou intolerância ao glúten, você perde essas microvilosidades por algumas inflamações, principalmente a dificuldade de digerir a proteína do trigo, de absorver a proteína do trigo, que é o glúten, e aí você começa a ter problemas seríssimos e que pode evoluir para um câncer de intestino. Então, jejum e ilho, que é essa parte aqui que eu vou desenhar pequenininha, serve para reabsorver os nutrientes. Mas no duodeno, a gente fala que acontece a maior parte da digestão. pH aqui, básico, tá? Aqui no estômago, o pH vai ser ácido, por causa do ácido clorídrico, tá? Quando o ácido clorídrico tá em ação, vai de 2 a 2,5. Mas aí no duodeno, quando esse processo digerido aqui, o quimo, chegar aqui no duodeno, você vai ter a liberação de enterogastrona para paralisar a gastrina do estômago. Você vai ter a liberação de secretina, a secretina vai lá no pâncreas e estimula o pâncreas a liberar um suco pancreático rico em bicarbonato. Neutraliza aquele alimento que estava vindo super ácido para os enzimas do pH 8 atuar. Você vai ter a liberação de colecistoquinina. Colecistoquinina tem duas vias de ações. Vai no pâncreas e estimula a liberação do suco pancreático e vai no fígado e libera a estimulação da bile. A bile é um emulsificador de gordura, não tem enzima, é um detergente que vai pegar uma gotícula grande de gordura e separar em gotículas pequenas. Enquanto que, se você estiver falando, por exemplo, do suco pancreático, ele é considerado o suco mais completo que existe, porque ele tem coisas que degradam lipídio, a lipase pancreática, coisa que degrada carboidratos, por exemplo, a amilase pancreática, coisas que degradam ácido nucleico, nucleotidases, e eles também têm coisas que degradam proteínas, quimiotripsinogênio e tripsinogênio, que são ativados por um suco que é liberado pelo intestino, que a gente chama de suco entérico. O suco entérico vai ter a enteroquinase, e a enteroquinase vai ativar o quimiotripsinogênio e o tripsinogênio do estômago, e o suco entérico também vai ter as disacaridases, que degradam disacarídeos, ou seja, lactase, que degrada lactose, maltase, que degrada maltose, e sacarase, que degrada sacarose, tá bom? Terminou o processo de digestão aqui no duodeno, vai acontecer o processo de absorção aqui no jejum e no ilho, e aí você vai ter então o intestino grosso. Camila, qual que é a função do intestino grosso? Reabsorção de água e sais minerais. É nele que existe aquilo que a gente chama de flora intestinal, que são bactérias que ficam ali fazendo fermentação. E essas bactérias, elas acabam pegando coisas que não são digeridas e tentando tirar proveito. As coisas que a gente não digere formam o que a gente chama de fibra aqui no intestino grosso. O intestino grosso não tem digestão, ele só tem absorção, tá? Absorção de água e sais minerais. As bactérias, quando fazem o processo de fermentação delas, acaba liberando gases que a gente chama de pum ou flatos, né, na linguagem mais bonitinha. Depois que isso daqui é reabsorvida a água, então quando sai do estômago, quimo. Quando sai da digestão do intestino delgado, quilo. Aí o quilo vai sendo absorvido a água, forma o bolo fecal. O bolo fecal se acumula aqui no que a gente chama de reto e é liberado pelo ânus, e isso termina o processo de digestão. As nossas fezes tem uma composição variada, mas principalmente micro-organismo e coisas que a gente não conseguiria digerir, tá? Porque o nosso corpo é um sistema perfeito que tenta reabsorver o máximo de nutrientes possível. Se você está eliminando muitos nutrientes pelas fezes, provavelmente você está com algum problema no seu sistema digestório ou você está comendo em excesso mesmo, tá? Então por isso que tem que tomar cuidado. Tem uma parte da medicina que estuda o cocô, e o que o cocô quer dizer, tá? Cocô, pessoa que está comendo muito lipídio, cocô flutua, pessoa que está comendo muito sei que lá, o cocô faz não sei que lá, entendeu? Então tem várias partes. O último sistema que a gente vai ver é o sistema endócrino. Gente, de novo, pelo amor de Deus, vocês estão tendo acesso às aulas do Vitória Bio. Se vocês olharem lá fisiologia, zoologia, vocês vão ver que são aulas gigantescas. Tem muito mais coisa para falar, mas a gente está num processo de revisão. Pelo amor de Jeová Jireh, pelo amor de Jesus.
O que tem o sistema endócrino? O sistema endócrino são formados por hormônios que vêm de glândulas ou hormônios de tecidos que têm a capacidade de liberar hormônios, tá? Uma dessas coisas é o hipotálamo. O hipotálamo, ele consegue liberar, ele é uma parte do sistema nervoso que, além de controlar o sistema endócrino, as outras glândulas do sistema endócrino, ele também produz alguns hormônios. Quais são os hormônios que ele produz? ADH, que evita você fazer xixi o tempo todo, e antidiurético, evita você fazer xixi. E você tem a ocitocina, que é o hormônio da ejeção. Ejeta o leite, ejeta o bebê, ou seja, vai lá na sua glândula mamária e faz o leite sair. Não é a produção de leite, é o leite sair, tá? Tem mulher que produz um monte de leite e fala que o leite empedrou, porque não tá conseguindo sair. O hormônio da produção de leite, ela tem, que é o prolácteo, prolactina. De produção, lácteo, de leite. Então, produz o leite, ela tem. Ela não tem o que faz o leite para fora, que é a ocitocina. A ocitocina é produzida pelo hipotálamo. Mas o hipotálamo produz esses hormônios e armazena na neurohipófise. Então, existe uma glândula que a gente chama de hipófise. A hipófise, ela tem duas partes. A neuro, que armazena, não produz, pelo amor de Deus, ela armazena hormônios produzidos pelo sistema nervoso. Qual o sistema nervoso? O hipotálamo, tá? E existe o que a gente chama de adeno. A adenohipófise é aquela parte que produz os hormônios. Quais hormônios que a adenohipófise produz? Prolactina, que estimula a produção de leite, e todos os outros hormônios que a gente denomina como trófico. O que é um hormônio trófico? O hormônio trófico não tem ação direta na glândula que ele vai atuar, não. O hormônio trófico, ele é um hormônio que, quando ele é produzido, ele estimula uma outra glândula a produzir o seu próprio hormônio. Por exemplo, você tem o tireotrófico. Ele não produz algum hormônio específico. O tireotrófico estimula a tireoide a produzir T3 e T4. T3 e T4 são hormônios da tireoide que estão relacionados com metabolismo. T3 e T4 que faz a mitocôndria funcionar e produzir ATP, tá? Você tem o ACTH, ou adrenocorticotrófico, que vai lá na adrenal e estimula a adrenal a produzir o que a gente chama de corticoide. Quem que são os corticoides? Aí você tem mineralocorticoide, que é a aldosterona, participa do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é aquele sistema que faz você absorver sódio quando você está com a pressão baixa. Você tem o sexocorticóide, que produz testosterona na mulher, que também é chamado de andrógeno. E você também vai ter ali os glicocorticoides, que no caso são os cortisol, cortisona, que auxiliam no seu processo anti-inflamatório, tá? Você vai ter aqui também os gonadotróficos. Os gonadotróficos são aqueles que estimulam as gônadas, tanto o óvulo quanto espermatozoide, quanto testículo, tanto ovário, quanto testículo. Então, quem que são os gonadotróficos? Por exemplo, no ovário, você tem lá, lembra do ciclo menstrual? LH e o FSH. E no testículo, você tem o ICSH, tá? Então, você tem esses hormônios. Você também vai ter aqui o que a gente chama de somatotrófico. O somatotrófico é o hormônio do crescimento, também chamado de GH. Ele atua no fígado e estimula o fígado a produzir um hormônio que eu chamo de somatomedina. E aí a somatomedina vai lá nos ossos, na parte cartilaginosa do osso que ainda não se transformou em tecido ósseo, e manda ela crescer. E é por isso que um osso vai crescer. Então você tem a adenohipófise sendo a glândula que a gente chama de glândula mestra ou glândula-chave, porque produz todos aqueles hormônios. Beleza. Uma outra glândula que eu já falei para vocês é a tireoide. A tireoide, além de produzir o T3 e T4, quando é estimulada pelo TSH, a tireoide, ela produz a calcitonina. Já falei para vocês de calcitonina. Eu falo que promove a calcificação dos ossos porque estimula o osteoblasto. O antagônico da calcitonina é o paratormônio, produzido pela paratireoide. Então, o paratormônio produzido pela paratireoide, ele é antagônico à calcitonina, paratormônio. O paratormônio estimula o osteoclasto a degradar a matriz óssea e tirar o cálcio do osso e devolver para o sangue. Você vai ter aqui uma outra glândula que a gente chama de pâncreas.
O pâncreas é uma glândula mista, tem o suco pancreático no sistema digestório e você vai ter as ilhotas pancreáticas que produz o que a gente chama de glucagon e insulina. Grava assim, ó, Gabi. Células alfa produz glucagon, células beta produzem insulina. Glucagon, ele é um hiperglicemiante, ou seja, ele aumenta a quantidade de açúcar no seu sangue. A insulina, ela é um hipoglicemiante, ela diminui a quantidade de açúcar no seu sangue. E agora você vai ter também, deixa eu ver, pâncreas, paratireoide, tireoide. A adrenal, gente, além dos corticoides que ela tem no córtex dela, então a adrenal ela tem duas partes, tá? Ela tem do lado de fora da adrenal o córtex da adrenal. E o córtex da adrenal só é estimulado pelo adreno, de adrenal, cortico, de córtex trófico. Trófico porque ele não produz os corticoides. Ele estimula a adrenal a produzir os corticoides. Só que você também vai ter a medula. E aí a medula da adrenal produz dois hormônios que funcionam como transmissor, que são noradrenalina, que é uma ação mais local e mais pequenininha, e adrenalina, que é uma ação geralzona. Contrário, desculpa. Noradrenalina, que é uma ação geral e mais contida, e adrenalina, que é uma ação mais direta. Tipo, coração bate, coração, ela tem que fugir daquela situação. Lembra, sistema nervoso periférico autônomo simpático, que é para luta ou fuga. E eu acho que... Ah, não, gente, falta um último. Um último, existe o que a gente chama de corpo pineal ou epitálamo, que vai lhe produzir um hormônio que eu chamo de melatonina. E melatonina controla o seu ciclo circadiano. O que isso quer dizer? Melatonina vai controlar se você sabe que está de manhã ou se você sabe que está à noite. Quando chega à noite, você começa a produzir melatonina e quando ela atinge o pico é a hora que você está com aquele sono profundo. Quando você começa os primeiros raios solares a entrar no seu quarto, o raio solar destrói a melanina, aí a baixa de melanina vai fazer você acordar. Então a gente dorme e acorda porque a gente tem melanina controlando esse ciclo circadiano, tá? E com isso, gente, a gente termina de novo, pelo amor de Deus, da forma mais resumida, do resumo, falando igual, né, para vocês poderem ter um vídeo pequeno e não tão gigantesco, né, perto da prova, sobre fisiologia, e a gente finaliza o curso, né, da MScan com essa parte. Eu quero que vocês façam os exercícios no tempo que vocês têm, pra gente ter nossa aula de tirar dúvidas desse conteúdo. Beijo e até a próxima, galera. Tchau. Boa prova, né? Boa prova e espero ver o nome de vocês tudo na lista lá de aprovado. Tchauzinho.